Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Muitas pessoas estão cansadas. Você anda nas ruas, você observa nas redes sociais, você conversa com outras pessoas e você chega a essa constatação que muitos estão esgotados. Esgotados fisicamente, esgotados emocionalmente, esgotados espiritualmente. Porque eu, Pedro, vejo o ser humano nessas mais diversas esferas: física, espiritual, emocional, enfim. O ser humano, para mim, não é só carne e osso, mas também há outras dimensões no indivíduo. E realmente, não poucas pessoas afirmam estar com alguma questão emocional forte, com alguma questão de desânimo, de cansaço, enfim. Isso é perceptível nos dias atuais. Eu sei bem o que é isso, meu irmão e minha irmã, não só de ouvir falar. Eu sei o que é isso na pele, dessa questão emocional. É de uma pessoa falando que tem a vivência disso. Não é só um discurso que eu li nos livros ou que eu ouvi dizer. Como eu disse, vem também da minha vivência. Eu sei o que é estar cansado, eu sei o que é olhar para frente e não ver perspectiva. Eu sei bem tudo isso. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, que não é feio, não é demérito ou qualquer outra besteira que porventura falem em relação a pedir ajuda. Porque muitos falam, né? Ah, não, resolva os seus problemas. Ah, não, seja forte. Né? Há muito preconceitos em relação a quando se fala em depressão, em ansiedade. Muitos tratam isso de uma maneira ignorante, no sentido de desconhecimento, ignorância no sentido de não saber um fato. Ou muitos sabem, mas preferem agir como se não soubessem. Né? Ah, é, mente vazia é oficina do diabo, no sentido de a pessoa está ali com uma questão porque ela está com a mente vazia. Se ela trabalhar, logo ela vai esquecer. Então, infelizmente, há muitos comentários desse tipo. Por isso que eu estou te falando, não é feio, não é demérito, não é fraqueza você pedir ajuda. Pelo contrário, pedir ajuda é belo, é algo que é uma virtude, é reconhecer que necessita do outro, é reconhecer que necessita de uma mão estendida. Então não hesite em pedir ajuda. Não hesite, meu irmão e minha irmã. A medicina está aí para ajudar. Os profissionais da saúde estão aí para fazer o trabalho. E como eu disse, o ser humano, na minha visão, tem as suas mais diversas esferas. A medicina vai atuar numa esfera. Em adição a isso,
Outras esferas, outras dimensões do ser humano podem ser trabalhadas também, como a dimensão da espiritualidade. E mediante isso, olha só o que Jesus Cristo afirma, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus estava falando com as pessoas da sua época, mas também fala conosco hoje, quase 2 milênios depois, porque as palavras de Jesus são eternas. Jesus estava falando com um público que estava sendo oprimido pela religião. Jesus estava falando com um público que estava sendo oprimido por Roma, porque naquela época os judeus viviam sob o jugo do Império Romano. Jesus estava falando com um povo com as suas mais diversas mazelas sociais. Jesus estava falando com pessoas que eram excluídas, como por exemplo, os leprosos. Os leprosos, além de sofrerem por um quadro de enfermidade, eles também sofriam por serem excluídos socialmente, porque os leprosos não podiam conviver em sociedade. Porque, diziam eles poderiam contaminar outras pessoas. Então, a solução que eles arrumaram era excluir essas pessoas como se fossem nada. Então, Jesus estava falando com este público que eu descrevi. Um público que, com certeza, estava cansado, estava sobrecarregado devido a todos esses fatores mencionados. E, portanto, ele falou: venham até mim e eu darei descanso a vocês. Vocês que estão sendo oprimidos pela religião, vocês que estão sendo oprimidos por Roma, vocês que estão sendo oprimidos pelas questões sociais que marginalizam, que excluem, que discriminam, venham até mim, que eu darei descanso a vocês. Jesus está chamando as pessoas para irem até Ele, para enfim ter um descanso da alma. Portanto, meu irmão e minha irmã, como eu disse, a medicina está aí, é para ser buscada. E o ser humano também tem outras esferas, como o da espiritualidade, que também podem ser trabalhadas, que também podem ser vislumbradas no ser humano como um todo, para que esse descanso ocorra. Eu estava vendo um dado da Organização Mundial de Saúde: 300 milhões de pessoas sofrem com depressão. E como eu disse anteriormente, infelizmente muitos fecham os olhos para essa realidade emocional. Muitos preferem não ver, muitos inferiorizam por desconhecer. Os motivos são inúmeros. São inúmeros. Não sou médico, não vou listar aqui, mas fazendo uma análise filosófica, teológica, muitas vezes as redes sociais aproximam, mas também distanciam. Nunca estivemos tão próximos, ao mesmo tempo que nunca estivemos tão longe um do outro. O que eu quero dizer com isso? As redes sociais são uma bênção no sentido de nos aproximar com aquele parente que, se não fosse a internet, nós veríamos só no Natal. Hoje não, hoje nós podemos ver esse parente com uma chamada de vídeo todo dia, toda hora. A internet, as redes sociais são uma bênção no sentido de informações, de conhecimento, mas também tem um lado ruim, tem o outro lado da moeda, que às vezes você está com um parente na sua frente, mas você está com os olhos vidrados na tela, ou seja, próximo, mas distante. Da mesma forma que tem conhecimento, também há desconhecimento. Enfim, uma questão sociológica: as pessoas são vistas como
como aquilo que elas produzem. Muitos deixaram de enxergar o ser humano como um ser humano de fato, mas sim valoriza o ser humano por aquilo que ele produz. Deixou de produzir, exclui. Como eu disse dos leprosos na época de Jesus, né? Ah, o indivíduo está com lepra, exclui, como se fosse nada. Então, o indivíduo hoje, século XXI, parou de produzir, exclui, como se fosse um número, coloca outro no lugar. Então, são diversos fatores. Eu citei aqui alguns fatores sociológicos, com uma análise filosófica, teológica, mas há inúmeros outros. Como eu disse, não sou médico, então não vou me arriscar aqui nas questões clínicas, enfim, nesse sentido, fisiológicas. Mas o fato é que nós precisamos lidar com isso. Talvez, meu irmão e minha irmã, você está cansado e sobrecarregado. Talvez você não tenha depressão, ansiedade. Talvez você não tenha alguma questão emocional nesse sentido. Talvez você está com outro quadro. Talvez você está desanimado com as coisas. Da mesma forma, não hesite em dialogar com alguém da sua confiança, em pedir ajuda, enfim. Enfim, não tenha vergonha, não tenha medo. Apesar de muitas pessoas, como eu disse, ignorarem o que o outro sofre, menosprezar o que o outro sofre. Já teve a experiência de chegar para alguém e, por exemplo, falar assim: ah, hoje, por exemplo, eu não consegui fazer tal coisa porque eu passei mal. Aí já tem sempre uma pessoa que fecha a cara, será que passou mal mesmo? Ou então, passou mal? Poxa, quantas coisas eu já fiz passando mal? Sempre tem um comentário desse tipo. As pessoas não entendem que o indivíduo é diferente do outro. Se você conseguiu fazer algo passando mal, ok, mas não é porque você conseguiu que o outro vai conseguir. Nós temos que, ao invés desses tipos de comentários, se preocupar com o outro. Poxa amigo, você passou mal? O que aconteceu? E agora, você está bem? Falta um pouco disso, né? Falta um pouco disso nas nossas relações humanas hoje em dia. Mas que nós possamos fazer essa diferença. Que nós possamos ser essa diferença. Que nós possamos ver o outro como Jesus via o outro. Que nós possamos ter esse olhar de Jesus para com o nosso próximo. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.